Boa noite, Anne. Boa noite, Gabriele. Oi, boa noite. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos. Aí o pessoal chegar e tal, ainda não deu 9 horas. Aí a gente começa. Tá bom. Vai tentar receber 600 euros? O pessoal que está chegando agora, boa noite. A gente vai esperar só mais uns minutinhos o pessoal chegando aí, daí a gente começa.
Pessoal, 9h05, vamos começando. O pessoal vai chegando aí, depois eu vou deixar gravada a aula de qualquer jeito aqui no Moodle. Vou subir lá no YouTube e daí todo mundo consegue assistir. Quem está aqui está conseguindo me ouvir? Dá um ok aí, por favor. Sim, tô te ouvindo. Tranquilo? A Anne está ouvindo? Todo mundo está ouvindo? Tem um bate-papo aqui, deixa eu abrir. O pessoal está respondendo por lá. Sim, maravilha. Ok, vou deixar o bate-papo aberto aqui. Se alguém tiver alguma dúvida no meio da fala, pode falar que eu paro e volto a explicar, tá bom? Bom, por que a ideia hoje é fazer aula no Zoom? Hoje a gente vai lidar... Eu quero ver, na verdade, se as próximas aulas a gente já faz aqui, por conta do seguinte, a gente vai começar a entrar nos assuntos que são meio cabeludos aí, no meio espinhento, que é o seguinte, a gente estava lidando com instalação de tomada, estava lidando com instalação de interruptor, as instalaçõezinhas simples. A última aula que a gente teve, inclusive em sala, foi sobre a instalação de interruptor, depois a gente veio para a tomada, e a gente andou um pouquinho, e agora a gente chegou aqui, a gente fez cálculo luminotécnico na semana passada, e a gente entra aqui agora com quadro de distribuição. Eu imagino que até agora vocês não devam ter tido nenhum tipo de problema. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa antes da gente começar esse aqui ou não? Não, por enquanto tá tranquilo. Tranquilo, Anne? O resto de vocês, todo mundo tranquilo? Sim, beleza. Tá. Seguinte, quando a gente vai falar agora de quadro de distribuição é um negócio meio enjoado, tá? Eu vou tentar ver se a gente consegue matar o conceito inteiro em 40 minutos, mas se a nossa reunião cair, já tem o link da outra aberta lá no Moodle, aí a gente entra nela, tá bom? Qual que é o negócio? O quadro de distribuição, deixa eu andar aqui, é aquele quadrinho central que vem o ramal da rua, aí a gente jogava na caixinha com medidor, pegava o terra da rua, aí a gente jogava ele lá para dentro da casa, jogava aqueles cabos, normalmente 2 fases, um neutro que vem da rua e o cabo do terra, aí a gente dava um jeito de jogar para dentro da casa e ele ia lá para o quadro de distribuição. E qual que é a grande manha dele ir para o quadro de distribuição? Quando ele chega aqui no quadro de distribuição, ele dá um jeito de separar a instalação para todos os outros circuitos da casa, que são o que a gente chama de circuitos terminais. Eu costumo entender o seguinte, que cada cômodo vai ter pelo menos 2 circuitos. Cada cômodo vai ter pelo menos um circuito de iluminação e um circuito de tomada. É muito difícil a gente fazer um circuitão para a casa inteira, porque não funciona. E mesmo, sei lá, quando a gente tem, por exemplo, uma sala, uma cozinha, é muito difícil a gente misturar os circuitos. Eu acho que fica muito ruim, por exemplo, você tem um circuito de luz e um circuito de tomada no mesmo sistema. A ideia da gente separar em circuitos, e a ideia da gente usar o quadro de distribuição para a gente separar em circuitos, é que a gente consiga, primeiro, ter controle em cima da nossa instalação. E quando eu digo controle, por exemplo, eu tenho que mexer alguma coisa na instalação de luz da cozinha. Eu vou lá no quadro, igual eu vou mostrar para vocês hoje, desligo o disjuntor só daquele recorte, dou a manutenção, ligo de novo e funciona. Então, é uma das saídas que eu posso fazer. Então, eu tenho mais controle quando eu separo assim. A outra coisa que eu tenho também que ajuda muito é que eu consigo limitar a quantidade de carga em cima de uma quantidade de disjuntores. Vocês vão ver que, para a gente não precisar colocar disjuntores muito grandes, a gente vai separar em circuitos para poder ficar mais fácil e mais barato, e diminuir um pouco a densidade de carga num disjuntor só, num circuito só. Que quem vocês vão ver daqui a pouco, quem faz a distribuição efetiva dos circuitos dentro da casa, ou seja, quem faz esse milagrinho de pegar esse negócio aqui e transformar em vários é o quadro. E dentro do quadro, quem faz o negócio acontecer são os disjuntores. Se a gente olhar para um quadro de distribuição por dentro, esse aqui é muito parecido com o que tem lá dentro da Uniso, tá? Nas construções de vocês, daqui a pouco eu vou mostrar uma fotinha,
não vai ser assim. Ele vai ser um pouquinho diferente, talvez um pouco menor. Mas, basicamente, o quadro de distribuição ele vai ser assim, ó. Aqui vocês podem ver aqueles quatro cabos que estão vindo da rua. O neutro, as duas fases e o terra. Então, lembra aqui do nosso desenho, que vem aqui duas fases, o neutro desce, eu pego o terra aqui do chão e jogo para dentro os quatro cabos. Esses quatro cabos eles chegam aqui ou por baixo ou por cima, então aqui, ó, neutro, fase, terra. E qual que é a ideia? O neutro e o terra, para a gente poder transformar um cabo que vem da rua em vários para usar em todos os circuitos, a gente usa um barramentinho, que é uma chapinha de cobre. Então a gente liga o cabinho aqui, na chapinha de cobre, e como o cobre é condutor, é um bom condutor, eu consigo fixar os outros cabos aqui com parafuso, e daí esse cabinho de terra e esse cabinho de neutro, cada um no seu barramento, consegue distribuir para uma quantidade X de mais cabos de terra e mais cabos de neutro. Então vamos supor que minha casa ela fosse só 127, não tivesse 220. Ela tivesse 5 cômodos, então o mínimo ela teria 10 circuitos, ou seja, ela precisaria de 10 cabos de neutro e vai, pelo menos 5 de terra para as tomadas. Então eu conseguiria pegar esses cabos daqui, ligando o neutro aqui, fazendo essa distribuição, e ligando o terra aqui, fazendo essa distribuição. Em teoria o neutro não tem carga, em teoria o terra não tem carga, por isso que a gente consegue fazer no barramento. A fase ela tem carga. Então, para evitar o problema de eventualmente ter um curto-circuito, ou para poder ficar fácil de eu chavear, ou seja, desligar e ligar o meu circuito a hora que eu quiser, eu faço o seguinte: eu jogo as duas fases no disjuntor principal, no disjuntor geral. Esse disjuntor ele é calculado, inclusive a gente vai ter que fazer um cálculo lá na frente para aprender a usar esse negócio aqui de jeito certo. Não é hoje que vocês vão ver, mas é importante que vocês saibam que ele chega no disjuntor geral. E daí esse disjuntor geral ele distribui aqui, num determinado esquema que eu vou ensinar daqui a pouco para vocês, para outros disjuntores. E esses outros disjuntores eles alimentam as fases dos outros circuitos. Então, ao invés de eu jogar no barramento, eu pego uma fase, jogo num disjuntor, e daí eu passo essa fase pelo disjuntor e jogo esse cabo que passou pelo disjuntor lá para dentro. Aí, se eu quiser, eu posso fazer o que a gente chama de jump, que é, por exemplo, pegar essa mesma fase aqui e fazer um jumpzinho, fazer colocar o cabinho num outro disjuntor. E daí uso essa mesma fase antes do disjuntor, né, aqui, para poder usar essa outra fase no outro circuito. Cada disjuntor meu vai representar um circuito para poder ir para casa, para poder fazer todas as ligações. Então, se a gente olhar esse desenho, a ideia é mais ou menos assim, ó. O neutro vem para cá, barramentinho dele, joga o neutro para os circuitos da casa, tá? O terra vem para o barramentinho e vai para lá. E a fase, ela desce no disjuntor geral, aí eu jogo ela no disjuntor geral e eu faço o jump, jogo ela no disjuntor individual de cada circuito e faço o jump, ó. Eu uso a mesma fase em disjuntores diferentes. Vocês estão entendendo isso que eu estou mostrando para vocês ou não? Sim. Diego entendeu. Ana entendeu? Vai ficar mais claro daqui a pouco, Gabriele, porque eu vou fazer daqui a pouco com vocês um desenho aqui no computador. Eu vou desenhar um quadro inteiro para vocês. Aí eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Beleza, Pamela. Então, vou passar vou fazer esse esqueminha porque eu acho que vai ficar mais fácil. É só vocês entenderem, por enquanto, por enquanto que o quadro de distribuição é quem faz a distribuição de circuitos na casa. Vocês vão acabar escolhendo mais um negócio parecido com isso aqui do que com isso aqui, tá? Aqui vocês vão ver o quadrinho de distribuição da VEG. Ele é parecido, ele não é parecido fisicamente, mas a composição dele é igual. Ó. Eu tenho o disjuntor geral, aí eu tenho outros dispositivos, DR, esse tipo de coisa que eu já vou explicar, relé temporizador, e eu tenho aqui os circuitos da casa separados em disjuntores. Basicamente, então, quem faz essa distribuição dos circuitos para as fases dentro do quadrinho é esse bicho aqui que é o disjuntor. E é o que eu falei para vocês lá em sala. O disjuntor, ele tem a função de chavear, mas ele também tem essa função, ó. Pensa que você tem, por exemplo, deixa eu ver se consigo fazer uma anotação aqui, peraí.
Não tá ficando bom, tá ficando uma bosta. Deixa eu ver se consigo. Ai, tem bolinha, ó. Faz de conta que isso aqui é uma lâmpada. Aí eu tenho meu circuito aqui que está ligado na lâmpada. Aí, se eu tiver a lâmpada aqui, ela vai acender, do jeito que está aqui. Se eu colocar um interruptor, vocês já sabem, se eu abrir o interruptor, a lâmpada apaga. O que a gente costuma fazer na fase de um circuito de luz, ou de um circuito de tomada, é colocar o interruptor aqui. O interruptor não, desculpa, o disjuntor. O disjuntor, ele funciona como interruptor, eu posso ir lá no quadro e desligar, que ele vai abrir o circuito, mas ele também funciona para detectar curto-circuito. Então vamos supor que tivesse qualquer razão que forçasse esse circuito a fechar nele mesmo, sem carga. Quer dizer, não tem mais carga, não tem mais lâmpada, não tem mais nada. Um cabo de fase encostou num cabo de neutro, por exemplo. O que acontece? A resistência elétrica para a passagem dos elétrons aqui dentro, ela fica muito pequenininha, ela não aguenta a carga que está passando de corrente elétrica. Então a corrente elétrica ela vai lá para cima. A gente costuma dizer que a corrente elétrica vai para o infinito. Quando a corrente elétrica fica muito alta, fica mais do que esse valor aqui do disjuntor. Peraí, deixa eu ver que o mouse sumiu aqui, peraí. E agora travou tudo essa porra. Quando a corrente elétrica ela fica maior do que a corrente que o disjuntor aguenta, normalmente você compra o disjuntor pela corrente elétrica dele. O disjuntor desarma. Então ele é bom para evitar curto-circuito e ele é bom para evitar sobrecorrente. Quer dizer, se tiver alguma razão que o meu circuito está gastando mais corrente do que deveria, porque, sei lá, tem 2 cargas ou 3 cargas ligadas que podem comprometer o cabeamento que chega lá, o disjuntor ele desarma. Vocês estão entendendo qual que é a ideia dele ou não? Sim. Pessoal, o meu negócio travou aqui. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Acho que voltou. Pronto. Bom, tudo tranquilo até aqui então para vocês? Entenderam como que funciona esse negócio? Até o disjuntor, a gente usa ele para fazer essa distribuição de circuito, que é mais fácil. Aí o que eu faço? Além do disjuntor normal, a gente pode colocar um negócio desse aqui. Deixa eu limpar essa porcariada que está aqui na lousa. Aqui, limpar tudo. Tem esse outro aqui, que é o disjuntor residual, que é o DR. O pessoal costuma muito se enganar achando que o próprio disjuntor normal ele é suficiente para quando a pessoa vai tomar choque. Na verdade, não é. Isso aqui, o disjuntor normal, ele não serve para caso a pessoa vá tomar choque. Esse disjuntor aqui é só para curto-circuito quando a corrente dele fica muito mais alta. Tipo, olha aqui, ó, aqui eu tenho esse 32 aqui, que é a corrente elétrica que esse disjuntor está aguentando de 32 amperes. Se passar disso, ele vai cair. Mas ele não protege contra choque. Se você tomar um choque, o disjuntor não vai cair. Quem faz cair com choque é esse aqui, que é o disjuntor DR, que é o disjuntor residual. Às vezes, você tem na casa criança ou idoso, gente que é muito suscetível a choque elétrico, mesmo a gente não poderia tomar choque para baixo aliás, muito para cima de 300 mA que faz mal. Então, correntes baixíssimas já podem causar arritmia cardíaca, inclusive. Então, além do disjuntor normal, a gente instala na frente dele um disjuntor residual, tá? Se vocês olharem aqui no quadrinho, esse aqui é o disjuntor residual. Então, o que os caras fazem? Aqui ele está passando o neutro e a fase pelo disjuntor residual. Eu normalmente só passo a fase, eu acho besteira passar o neutro. E os caras eles estão colocando um disjuntor residual para todos os outros disjuntores. Ele é meio caro, então eu não faço assim. Normalmente eu coloco, tipo, eu tenho aqui, ó, o disjuntor principal, geral. Eu coloco 2 residuais na saída de cada fase e eles usam, os outros circuitos usam esses 2.
porque no final das contas é um dispositivo muito caro e tal, que não sei se vale a pena colocar em todos os circuitos individuais. Eu costumo colocar ele só aqui. Então, o disjuntor principal ele é para chavear e curto-circuito, e o DR, que é esse pequenininho que vocês podem colocar do jeito que está aqui, ou não colocar do jeito que está aqui, colocar na saída do disjuntor principal, e depois os outros usam ele, serve para choque elétrico, tá? Então, com os barramentos, com o disjuntor e os cabos que vêm da rua, a gente já consegue montar um quadro de distribuição. Tudo bem aqui para vocês ou não? Sim. Digo tranquilo. O resto de vocês está tranquilo também? Ou só a Ana e o Diego? Paula tá ok. Beleza, Gabriela. Então vamos lá. Antes da gente fazer o desenho do quadro de distribuição, eu quero mostrar esse negócio aqui para vocês. Aqui é uma tabelinha que eu já mostrei em sala. Fala, Vitor. Fica disponível sim, eu tô gravando. Peraí, eu tô gravando, né? Não tô fazendo merda. Tô gravando. Ele vai ficar disponível depois no Moodle. Aí vocês podem assistir desde o começo. Essa tabelinha aqui que eu passei para vocês, já mostrei em sala já. Ela é uma tabelinha do seguinte. Cada tipo de circuito, lá na frente eu vou mostrar para vocês quando vocês forem fazer o projeto de instalação. Cada circuito ele tem uma bitola de cabo específica, quer dizer, um tamanho de cabo que vocês têm que considerar. Então, por exemplo, circuito de luz a gente compra a bitola de 1,5, tomada 2,5, chuveiro 6, ar-condicionado 4. E a gente coloca para cada circuito desse aqui, lá no quadro de distribuição, um disjuntor com esse tamanho de corrente. A gente compra o disjuntor pela corrente. Então, quando você vai, por exemplo, colocar um disjuntor para luz, você fala, vou comprar um disjuntor de 15 amperes. Quando você vai colocar um disjuntor para tomada, um disjuntor de 20, chuveiro de 35, ar-condicionado de 25. Então, você compra o disjuntor e coloca o cabo certo para cada... para cada tipo de circuito que o teu projeto vai ter. Tudo bem isso para vocês ou não? Ok, beleza. Eu estou passando isso para vocês agora, para vocês entenderem que tem diferenças as coisas. Porque lá na frente, vocês vão ter que considerar isso aqui na lista de material que vocês forem comprar, tá? Além desse, tem esse outro disjuntor aqui que fica em cima, que eu falei para vocês, que é o disjuntor geral, esse grandão aqui que fica aqui em cima. E o disjuntor geral ele é calculado, tá? A gente não vai aprender a calcular hoje, porque o cálculo dele é meio enjoadinho. Não é difícil, é só enjoadinho. Então lá na frente a gente vê. Hoje a gente fica mais aqui na montagem do quadro de distribuição. Então eu vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem bem como que funciona esse negócio de quadro de distribuição. Aí se alguém tiver alguma dúvida, me para que eu explico de novo. Tudo bem? Até aqui tranquilo para todos vocês ou não? Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Eu vou fazer o desenho de uma casa aqui. Eu vou fazer meio pequenininho para poder aproveitar bem o tamanho da tela, tá? Eu vou fazer com 3 cômodos só porque é mais fácil. Mas pensa que isso aqui é para tudo. Então vamos fazer de conta que isso aqui é tipo uma edícula, vai? E aí eu tenho na edícula, eu tenho, sei lá, uma salinha, aí um banheiro, sala-quarto, banheiro e uma cozinha, tá? Alguma coisa assim. Como eu falei para vocês, eu costumo pegar para cada cômodo e colocar pelo menos um circuito de luz e um circuito de tomada para cada cômodo. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo, antes de fazer o projeto do quadro, antes de fazer o desenho do quadro, ir lá e criar os circuitos antes de fazer.
Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A tua sala. A sala vai ter dois circuitos. Vai ter um circuito de luz, que eu vou chamar de circuito 1, e a sala vai ter um circuito de tomada. Não consigo? Consigo fazer aqui mais ou menos. Espera aí. Aqui, um circuito de tomada, que vai ser o circuito 2. Aí eu vou ter o banheiro, que vai ter um circuito de luz também, que eu vou chamar de circuito 3. Vai ter um circuito de tomada, que vai ser o meu circuito 4. E vai ter um circuito de chuveiro. Lembra que o chuveiro ele é uma TUI, então ele tem que ter um circuito exclusivo dele. Tudo que for tomada de uso especial tem que ter um circuito exclusivo para ele. Então, no caso, a gente está falando de um chuveiro, que tem uma corrente alta, circuito exclusivo. E a gente tem o quarto. Quarto não, desculpa, a cozinha. Que é o mesmo esquema. Circuito de luz 6. Circuito de tomada 7. Então, é como se cada circuito meu tivesse determinado pelos cômodos, o que eu acho que funciona melhor, inclusive, tá? Albano, deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunta. Questão de ar-condicionado e questão de micro-ondas, eles têm que ter também um circuito separado? Então, eu costumo fazer um circuito separado para cada um. Ar-condicionado para... Lembra do split, que o split ele tem o evaporador e o condensador. Então, um circuito para cada conjunto de condensador e evaporador. Se for de janela, um circuito exclusivo. E micro-ondas a mesma coisa. Uma tomada... Só que daí o que eu faço? Eu faço, por exemplo, na cozinha, que vai micro-ondas, eu coloco, sei lá, 3 tuis especiais. Aí o cara ele pode colocar ali, sei lá, micro-ondas, sei lá, um forno elétrico, alguma coisa assim. Entendeu? Entendi. Então isso daí no caso entraria junto com tomada. Só que Aí daí... você só mudaria, colocaria uma TUI no caso. Uma TUI, porque daí a potência dela é maior e a corrente que você precisa para fazer funcionar é maior também. Tá bom. Tá? Quando a gente for fazer o projetinho final, se você quiser, a gente coloca uns esquemas para você poder lembrar. Tá bom, então. Tá bom? Aí, depois que é feita a separação dos circuitos, a gente faz uma outra coisa, que é fazer a definição das tensões de cada circuito. Por quê? Porque a tensão elétrica do circuito determina que tipo de disjuntor que você vai usar. Se ele vai ser monofásico, quer dizer, para uma fase só, ou bifásico, se ele vai ser para 2 fases. Então, vamos supor que a sala ela fosse 127 volts, aqui também 127 volts, aí a luz do banheiro 127. Lembra que sempre a lâmpada ideal é ser sempre a 127. A tomada eu já vou fazer 220, o chuveiro 220 também, TUI normalmente 220, circuito de luz da cozinha 127 e tomada 127. Não, por 220, vai. Então essas definições, elas são feitas com base em quê? Elas são feitas com base no uso, ou seja, vocês têm que, antes de fazer o projeto disso aqui, fazer o projeto do espaço, pensar ponto de luz, ponto de tomada e tal. Ó, a gente tem mais 10 minutinhos, eu vou tentar ver até onde a gente vai, aí depois qualquer coisa a gente volta para cá, na segunda reunião. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Feitas essas definições aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a identificação primeiro do meu disjuntor principal, que eu ainda não vou calcular. Eu vou colocar um barramento aqui, que vai ser o barramento do terra, e vou colocar aqui um barramento, que vai ser o barramento do neutro, tá? Aí vamos supor que eu tivesse que fazer a ligação da luz da sala. Então faz de conta que aqui eu tenho a lâmpada da sala, e eu tenho o interruptor da sala. Bom, se isso aqui que está vindo da rua
é um neutro, por exemplo. Vou pegar isso aqui como terra. Eu tenho que mandar o que para ligar a minha lâmpada? Eu tenho que mandar um neutro que vai direto nela e eu tenho que mandar uma fase para cá. Se isso aqui tiver uma lâmpada só, um interruptor, esse circuito, o que eu preciso fazer? Eu preciso, aqui embaixo, no meu barramento, na parte de baixo, embaixo do barramento, colocar deitado um disjuntor, tá? Esse disjuntor vai ser um disjuntor de 15 ampere monofásico, ou seja, para uma fase só, porque eu estou lidando com 127 volts. Passando pelos eletrodutos, eu vou tirar desse barramento de neutro um cabo, tá? Vou fixar ele com um parafuso, e eu vou levar esse barramento de neutro direto na lâmpada. Tudo bem até aqui? Aí, no meu disjuntor principal, igual a foto que eu mostrei para vocês, vão ter duas fases. Tá? Normalmente o disjuntor principal é bifásico. Tá? Dá uma olhada aqui, Luane, porque agora, você vai ter que dar uma olhada nas fotos lá. Lembra que aqui é aquele barramentinho, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo voltar. Ó. Ó, ficou quase em cima, ó. Esse aqui é esse barramentinho. Aqui eu tenho o disjuntor principal que tem as duas fases. E aqui é o meu barramentinho do terra. Esses cabos, eles vêm da rua. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é uma lâmpada e é um interruptor. Isso aqui é um circuito. O que eu vou tirar daqui desses barramentos, igual eu estou fazendo, são os cabos que eu vou levar com o eletroduto para ligar lá na lâmpada e ligar no interruptor para fazer o sistema funcionar. Tudo bem? Entendeu? Beleza. Aí, qual que é a manha? Aqui. Eu vou pegar, se eu já liguei o neutro e liguei direto na lâmpada, ao invés de ligar a fase direto, o que eu faço? Eu pego, tiro a fase que está aqui nesse disjuntor e ligo ela nesse disjuntor menorzinho. E daí do disjuntor menorzinho eu mando para o interruptor e daí o interruptor eu mando para a lâmpada. Então eu fiz a ligação do quê? Eu fiz a ligação do meu circuito de luz. Então ele está recebendo tensão da rua, ele está funcionando do jeito que ele tinha que funcionar, está recebendo tensão da rua e está acendendo a lâmpada, tá? Se eu fosse fazer a tomada, eu faria a mesma coisa, ó. Faz de conta que eu tenho, sei lá, uma tomadazinha aqui, tá? Faz de conta que isso é uma tomadinha. Para o circuito de tomada, o mesmo esquema. Eu vou ligar um disjuntor aqui. Eu tenho que mandar um neutro para essa tomada, porque ela é 127 volts. Ligar duas lâmpadas de voltagem diferente. Consigo fazer com vontade, ficaria muito inviável. Tem sentido? Não faz muito sentido, Pamela, você ter duas tensões diferentes no mesmo circuito, no mesmo sistema de luz. Se tiver que acontecer por qualquer razão que seja, tipo ter uma lâmpada especial que é só 220, a minha sugestão é faz um circuito 127 e um circuito 220. Não coloca no mesmo. Faz circuitos separados. Tudo bem? Beleza. Tá. Então vamos lá. Eu vou mandar agora o neutro para... Vou mandar o neutro para minha lâmpada agora. Então vamos lá. Para minha lâmpada não, para minha tomada. Então eu venho aqui, pego o neutro aqui em cima do barramento e levo para minha tomada. Está cruzando aqui em cima, vocês estão entendendo, não estão? Isso daqui são cabos passando dentro do eletroduto. Aí eu tenho que mandar uma fase para cá. Eu posso pegar tanto essa fase, quanto eu posso fazer isso aqui, que é o jump, que é mais fácil. Eu faço isso aqui, ó. Eu ligo de uma fase na outra. Ó. Eu pego a mesma fase que foi para cá e eu ligo outro disjuntor na mesma fase. Pode ser com barramento metálico, pode ser com cabo. E daí o que eu posso fazer? Eu posso jogar para cá essa fase daqui. Aí, tomada tem terra, tiro terra e levo terra para lá. Então, basicamente, eu liguei o meu circuito fazendo isso. Então, qual que é a manha? Eu estou usando
a mesma fase, repara bem, a mesma fase que veio da rua está alimentando dois circuitos diferentes, ó. Essa fase ela entrou aqui, eu tenho esse disjuntor que alimenta a luz, ó, com o nêutron vindo daqui, e eu tenho essa mesma fase alimentando outro disjuntor que alimenta a tomada, pega o nêutron de lá, com o TR alimenta essa tomadinha. Ou seja, com um cabo eu consegui alimentar dois circuitos, tá? Essa que é a grande manha de fazer quadro de distribuição. A gente conseguir fazer isso. E se tiver que parar, por exemplo, o meu circuito de luz, por qualquer razão que seja, eu consigo parar, porque é só eu, se quiser, é só vir aqui desligar esse disjuntor que o circuito de luz para, eu posso dar manutenção, e a tomada continua funcionando. E se eu tiver algum curto aqui ou curto aqui, ele desliga e para de funcionar só a tomada. E o resto da casa continua funcionando normal. Antigamente, bem antigamente, o que acontecia? Os caras, eles faziam tudo num fusível na frente, só, único, exclusivo. Aí, quando a casa caía, perdia tudo. Não tinha muito o que fazer. Você perdia o resto, a casa inteira. Vocês entenderam mais ou menos qual que é a ideia disso aqui ou não? Sim, sim. Beleza. Eu vou fechar essa reunião, que já falta 2 minutinhos. Aí, e no caso 220. Então, eu vou fechar. Aí na próxima aula eu vou mostrar como faz o 220. Tá bom? Então vamos encerrar aqui. E daí já esperem lá, 5 minutinhos eu entro na outra. Não vou embora não. Tá bom? Até daqui a pouquinho lá. Falou! Oi, pessoal, voltamos. Desculpa, eu tava tendo que fazer a conversão do vídeo, né, para poder passar para vocês. Então, agora já estamos todo mundo de volta aí. Bom, eu vou fazer de novo um desenho agora para explicar como que vai funcionar o 220, tá? Então, vamos fazer um esqueminha aqui. Anotar. Vamos lá. Tá todo mundo aí? Todo mundo tranquilo? Todo mundo me ouve? Sim, sim, sim. Pessoal, vocês estão com dúvida? Até aqui tá tranquilo para vocês? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá muito espinhoso? Tá suave. Show. Show! Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer com 220 agora. Então, professor, se eu quiser 110, 220 no mesmo ambiente, vamos fazer um aqui. Aí a gente já resolve isso, tá? Vamos fazer o banheiro, então, porque o banheiro ele tem 127 e 220. Então, a gente tinha o disjuntor... cada hora ele põe numa cor esse negócio aqui. Ele tinha o disjuntor principal, os barramentos, daí a gente colocou aqueles dois disjuntores aqui, que eram da sala. Aí, não vou fazer a ligação de novo, é só para vocês lembrarem, tá? Opa! Vamos fazer aqui, daí aqui vinha neutro, aqui era o terra que vinha da rua, e aqui era fase. Então, neutro, terra, fase e fase. Beleza, tá bom. Vamos supor que eu fosse fazer agora o banheiro. Aí o banheiro ele tem o chuveiro e ele tem o chuveiro. Então, vou colocar o chuveiro aqui. Então, faz de conta que você tem um chuveiro, tá? Aí ele tem a lâmpada dele e tem a tomada. Eu vou fazer só o chuveiro e a lâmpada para ficar claro para vocês. Então, vou colocar a lâmpada aqui embaixo. Então, tem a luz e tem o interruptor da lâmpada. Tá, vamos lá. Vamos supor que eu quisesse ligar agora o chuveiro. O chuveiro ele é 220, então ele vai usar as duas fases que tem aqui. Ele vai usar as fases e ele vai usar o terra. Então, já vou pegar e já vou ligar o terra direto nele aqui. Tudo isso aqui que eu estou mostrando de ligação, o que é? Cabo passando do quadro de distribuição até chegar no dispositivo,
com eletroduto. Tudo bem? Então, eu estou tirando o terra e ligando aqui. Aí eu tenho que mandar duas fases para cá. Uma das maneiras de você mandar duas fases é a seguinte. Ao invés de você colocar um disjuntor exclusivo, você vai colocar um disjuntor que tem dois. E a gente chama esse disjuntor de disjuntor bipolar. Ele é bipolar por quê? Porque ele tem duas fases. Esses disjuntores aqui eles são monopolares, porque ele é para uma fase só. Então, quando eu tenho 220, eu tenho um disjuntor bipolar. Aí, o que eu faço? Eu pego e eu tenho que mandar as duas fases para cá. Então, eu vou tirar uma fase. Espera aí. Eu vou tirar uma fase, eu vou ligar aqui. Eu vou tirar outra fase e vou ligar aqui. Aí, passou pelo disjuntor, eu mando as fases para o chuveiro e agora o chuveiro liga. Aí eu tenho essa lâmpada aqui que ela é 127 volts. 127 usa uma fase só. Então, no caso, é um disjuntor só. Então, qual que é a manha? Eu tenho que mandar para essa lâmpada um neutro, porque ela é 127, então eu venho no barramento do neutro, tiro o neutro, passar por baixo aqui, que fica mais fácil. Tiro o neutro e ligo na lâmpada. E para pegar e jogar a fase aqui, o que eu faço? Eu posso pegar qualquer uma dessas duas, jampear para cá, e daí jogar essa fase aqui lá no meu sistema. Então, jogo aqui por baixo e mando a fase aqui, passada pelo meu interruptor. Então, aqui eu tenho no mesmo ambiente 220, 127. Entendeu, Raquel? Pessoal, vocês estão entendendo isso que eu estou mostrando para vocês ou não? Alguém está com alguma dúvida de alguma coisa? Você entendeu? Entendeu como faz 220, Anne, que você queria saber? Sim, agora eu entendi. Beleza. Bom, eu mostrei aqui esse esquema para vocês, mas basicamente a ideia qual que é? Vocês vão fazer isso para todos os circuitos. Jampeando as fases, toda vez que precisar, puxando do barramento terra e neutro para ligar a casa inteira. Então, isso que eu mostrei aqui para vocês... Peraí, deixa eu voltar. Isso que eu mostrei... Isso que eu mostrei aqui para vocês é isso aqui, ó. É esse processo aqui. Disjuntor principal, que distribui para os outros disjuntores, joga tudo para dentro da casa. Duas tomadas ambientes. Então, se você tiver duas tomadas, uma 127, uma 110 ou 127, não uma 220. Vamos fazer lá. O processo é igual, na verdade. Você pode fazer de conta que isso aqui é uma tomada. Porque o ideal não é você colocar a tomada 127 e 220 no mesmo circuito. Não é o ideal. O ideal é você separar. Então, vamos supor aqui que você tivesse duas tomadas, uma 127 e uma 220. Vou jogar aqui, vai. Vamos fazer aqui. Duas tomadas. Essa primeira 127, essa segunda 220. Tá? O que eu precisaria fazer? Vou até usar um que já tem aqui pronto. Eu teria que ter dois disjuntores. Porque o ideal é que, além de você separar luz e tomada, você separar as tensões dos circuitos. Então, por exemplo, se você tiver luz e tomada, só que você tiver tomada 127 e 220, então daí você vai ter três circuitos. Circuito de luz, um circuito de tomada 127 e um circuito de tomada 220. O ideal é fazer assim, de forma que, se eu tivesse que ligar, por exemplo, o 127, o que eu faria? Espera aí, que travou aqui. Tem travado um pouco. O que eu faria? Eu faria o seguinte. Primeiro, vamos ligar o 127 aqui, que é esse aqui. Eu jogo o neutro para a tomada. Jogo terra do barramento aqui para a tomada. E daí a fase, né, que eu tenho que jogar para cá, o que eu faço? Olha só, vou até aproveitar aqui para vocês entenderem como que funciona. Eu posso pegar desta mesma fase, ó, que eu joguei para cá, eu posso pegar essa mesma fase e jogar para cá. Então, o que eu posso fazer? Eu posso tirar ela daqui, fazer um salto aqui e jogar aqui. Então, eu liguei essa tomada, ó, neutro, terra e fase.
Ela é 127 volts porque eu estou lidando com um neutro. Se eu fosse ligar uma 220, o que eu podia fazer? Eu podia pegar, repara bem, ó, essa fase é essa aqui. Eu podia pegar essa fase aqui, podia pegar essa aqui de cima, fazer uns saltos aqui e jogar aqui, ó. Estou pegando as fases diferentes. Repara que é tudo na base do jump, na base de você pegar isso aqui e jogar para o outro. Agora eu tenho as duas fases aqui. Eu vou jogar essas duas fases na minha tomada. E o terra a mesma coisa. Você pode até quiser, se você quiser, compartilhar o terra. Você não precisaria nem pegar do barramento, já que ele já está aqui. Aí o terra você poderia pegar de uma tomada para outra, mas só. Agora, fase neutro teria que pegar de disjuntores diferentes. Você entendeu, Raquel, como que faz? Sim. Beleza, acho que sim. Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? O que eu tinha para passar para vocês hoje era isso aqui. Era como fazer ligação de quadro de distribuição. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês ficaram com dúvida? Eu fico preocupado de vocês não entenderem isso aqui. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Albano. Por exemplo, no banheiro, você mostrou aí pra gente o chuveiro 220 e mostrou o interruptor da luz, certo? Uhum. Se a gente for fazer o das tomadas, vai um disjuntor separado e aí a gente vai fazer um jump nele do 127, da fase, Isso, para ir nele. isso, E daí a exatamente. gente coloca o neutro. Isso, O neutro exatamente. não, o terra. O neutro também, mas O neutro o e terra. terra sempre vai na tomada, né? Isso, exatamente. Isso mesmo. Ah, então tá. Tá Então tá bom? certo. Tá bom. Tá. Só isso. Beleza. Luane, o jump é isso aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho uma... Quer ver? Eu vou mostrar para você, Luane. É bom que você perguntou, porque na verdade... deixa eu... Eu vou ver um negócio aqui na internet. Posso limpar a tela aqui rapidinho, pessoal? Tem problema? Pronto, limpei. Eu vou... Dá um minutinho. Eu vou entrar na internet e pegar um negócio aqui. Tá. Pessoal, tá todo mundo enxergando essa janela aqui que eu estou mostrando ou não? Tá. Esclarecendo a dúvida da Luane, que pode ser de mais gente. Como que faz o jump? A gente normalmente não faz com cabo, a gente faz assim, ó. A gente desce um barramento de 2 barramentos de cobre, vocês estão vendo, ó, que vem do disjuntor principal, que é esse aqui, ó. A gente desce 2 barramentos de cobre e daí a gente pega e com parafuso a gente pega o barramentinho de cobre, ó, e distribui ele para os disjuntores conforme está precisando. Então, por exemplo, essa mesma fase, ó, ela distribui aqui, aí aqui embaixo ela distribui aqui e aqui embaixo ela distribui aqui. Aí esse aqui, ó, ele distribui essa fase, ela distribui para esse outro disjuntor, para esse outro e para esse outro, tá? Aí ele, se vocês repararem bem aqui, ó, o disjuntor está até abertinho e ele é conectado assim, ele é ligado direto no disjuntor. Deu para entender agora, Luane? Beleza. É assim que faz o processo de jump. No quadro de distribuição por dentro, ele fica assim. Tem gente que faz assim e tem gente que faz diferente, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar um negócio para vocês aqui. Ó, aqui dá para ver bem também, ó.
Ó, aqui dá para ver bem, aqui é um trifásico, são 3 fases, ó. Os barramentinhos eles descem ou sobem no quadro. Aí com esses barramentinhos menores aqui, a gente faz a distribuição deles para os disjuntores que ficam aqui. Aqui em cima, o barramentinho do neutro ou do terra, a depender do que vai fazer. Tem cara que faz assim, mas tem cara que faz jump com... Olha, aqui dá para ver bem, ó. Ó. Vocês estão conseguindo enxergar o processo de distribuição do barramento do jump? Boa. Tem gente que faz com cabo esse processo, quer ver? Só que daí eu já acho meio porco fazer com cabo. Ó, o cara já está falando aqui, não faça. Antigamente a gente não tinha muito barramentinho para comprar, era caro. Aí a gente fazia tudo na mão. Ó, aqui dá para ver mais ou menos como que fica no residencial. Ó. Aqui é o barramento do terra, aqui é o barramento do neutro. Aí aqui eu tenho o disjuntor principal. Ó. Aí os caras eles fazem isso. Ó. Eles jogam as 2 fases num barramento plástico e meio que distribui para todos os cabos aqui. É uma maneira de fazer. Mas daí já começa a ficar um negócio mais simplório, vamos dizer assim. O ideal é tentar com barramento de cobre. Pessoal, tudo bem até aqui o que eu passei para vocês ou não? Alguém tem dúvida, quer perguntar alguma coisa? Não, por enquanto tá tranquilo. Por enquanto está tranquilo, tá. Na semana que vem a gente vai começar a andar um pouco mais com isso aqui. Eu imagino, acaba para a gente em teoria acaba o isolamento social dia 7, mas eu particularmente acho que não vai acabar. Eu particularmente acho que vai prorrogar esse negócio aí. Até o pessoal ter uns dados um pouco mais concretos, e também eu não sei como que vai ser os caras liberarem, sabe? Não sei se vão liberar todo mundo de uma vez e tal. Eu não sei. Num primeiro momento, em teoria, quarta-feira a gente voltaria em sala, mas eu não sei se vai ser assim. Independentemente de como for, eu também acho que não. Independentemente de como for, eu vou tentar dar a gente ficando aqui, as próximas aulas eu vou tentar fazer tudo no Zoom, tá? Então, se vocês puderem participar, vir a partir das 9, aí eu sempre vou dar aula aqui para poder aproveitar e tirar essas dúvidas, porque vai começar a ficar um pouquinho mais cabeludo daqui para frente, então eu prefiro para ficar mais fácil para vocês. Tudo bem? Ligação paralela na lâmpada. Assim, ó. A Raquel perguntou como que faz ligação paralela de lâmpada. Opa! Ligação paralela de lâmpada é simples, ó. Faz de conta que eu tenho 2 lâmpadas aqui. Aí vai vir coisas do lado do quadro. Basicamente, a ideia é mais ou menos a seguinte. Veio do quadro de distribuição lá uma fase e um neutro. Tá? O processo é o mesmo. A gente vai fazer o paralelo no circuito e não no quadro. Então, eu vou ligar o neutro na lâmpada. E daí eu posso fazer uma ligação, usar o mesmo cabo que vem aqui para outra lâmpada. Eu faço o jump mesmo. Eu pego, faço uma emendinha na ponta do cabo, ligo no soquete e depois eu uso o mesmo cabo continuando para outra lâmpada do neutro. Aí a fase, eu jogo no interruptor, conforme vocês já conhecem, e o retorno do interruptor vai para uma lâmpada e é o mesmo processo. Eu faço o jump desse retorno para cá. De forma que a hora que eu ligo esse interruptor, essa fase ela vem para cá, com o neutro aqui ele acende as 2. Você pode fazer isso aqui com uma quantidade X de lâmpadas, tá? Não dá para fazer com uma quantidade infinita, mas a depender do circuito dá para você colocar, vai, até 40, vai. Tudo bem? Entendeu, Raquel? Acho que sim. Não respondeu aqui, então acho que ela entendeu. Bom, se ninguém tem mais nada para perguntar? Ah, beleza. Isso, valeu, obrigado. Então tá. Eu vou encerrar a reunião. Vamos ver se na semana que vem então a gente se encontra aqui no Zoom. E se vocês tiverem dúvida, eu deixei um fórum aberto aí embaixo. Essa semana eu não vou passar nenhum tipo de
de prova-atividade para vocês me mandarem para provar que estão desenvolvendo. Eu vou dar uma segurada essa semana. Muito pouca gente está me enviando as atividades. São 10. Eu não sei, talvez parte significativa de quem está me mandando está aqui na aula hoje. Então, eu queria dar um tempo para vocês darem uma lida, estudarem um pouquinho e tal, antes de passar uma atividade para a gente poder desenvolver junto aí para o semestre. Então, essa semana eu não passo nada para vocês, fica só o conteúdo aí, mas dá uma assistida, vê se guarda para não ficar confuso para ninguém. Tá bom? E qualquer coisa, estamos por aí. Se cuidem aí, lavem bem as mãos. As casas que são elétricas, abrir a janela, as cortinas eletronicamente, como funciona? Então, Gabriela, é um pouco mais complicado, assim, não é uma instalação simples, porque isso daí é automação residencial. Mas, basicamente, o processo é que você tem uma caixinha de comando, tá? Aí, nessa caixinha de comando, você pode ter um dispositivo que é um CLP ou um microcontrolador. Aí, a janela ou a cortina vai ter um motorredutor, que é um motorzinho, tá? Aí, o que acontece? Ele liga nessa caixinha de comando, o motorredutor, as duas fases dele. Aí, como que funciona? Você usa uma programação, normalmente a gente faz em C ou sei lá, Python, Java, depender do microcontrolador que você use. Aí você programa, aí vamos supor que, tipo, todo dia que, sei lá, amanheceu, você quer que abra a janela. Aí você coloca uma célula fotoelétrica, essa célula fotoelétrica manda um sinalzinho de 5 volts para o comando, aí o comando aciona com 5 volts a linha de código que fala, abre a janela, daí ele vai lá e abre a janela. Você entendeu, Gabriele? É um pouco mais enjoado, não é super simples assim. Então, Pamela, essa disciplina de vocês, ela é relativamente básica. Eu conseguia dar alguma coisa de automação na 2 grades atrás de vocês, uma grade atrás de vocês, uma disciplina que chamava Laboratório de Tendências. Essa disciplina de vocês eu não consigo passar muito de automação. Mas lá no finalzinho do curso, vai ter um momento que eu vou falar um pouquinho sobre transmissão de dados. E daí, quando eu falar de transmissão de dados, aí eu vou falar um pouquinho sobre automação, alguma coisinha de internet das coisas, mais para vocês entenderem o conceito do que a técnica de como funciona. Então, a gente não vai entrar nesse mérito mais barra pesada, a gente vai ficar mais no como funciona. Você entendeu? Que não dá para entrar muito. Automação residencial é um negócio vastíssimo, assim, dava para dar, sei lá, 5 disciplinas só de automação residencial. Então, eu vou passar para vocês o geralzão, para vocês entenderem, mas o grosso técnico mesmo é só instalações elétricas. É meio enjoadinho, envolve programação, envolve dispositivos de automação, é um negócio um pouquinho mais avançadinho. Mas eu vou tentar mostrar alguma coisa para vocês, tá? Me cobrem lá no final do semestre, que conforme for eu trago coisas a mais para mostrar para vocês. Aí, como a gente está aqui no Zoom, se a gente eventualmente acabar ficando aí, eu faço uma videoconferência com vocês só para mostrar coisa de automação. Tá bom? Beleza. Então é isso. Da aula de hoje, alguém tem dúvida? Ou das outras aulas? Quer perguntar alguma coisa? Aproveitar que a gente está aqui. Então, fechou, pessoal. Se cuidem aí. Evitem sair na rua. Lavem bem as mãos. Se sair, álcool em gel. E é isso aí, Vitor. Tendo dúvida, joga lá no Moodle ou manda e-mail para mim. Tá bom? Mas se cuidem aí, viu? Vamos evitar de ficar doente, por favor. Vamos tentar ficar todo mundo saudável para que a gente consiga se encontrar na Unis dentro em breve. Tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Boa noite para vocês aí. Boa semana. Até mais. Boa noite.